E é isso aí, mais um vídeo aqui direto da sacada, nesse dia frio, tomando um chá de camila, nada melhor do que um dia frio para você tomar alguma bebida quente, ainda mais um chazinho desse para fazer você relaxar e não ter tanta insônia mais tarde. Mas a ideia do vídeo de hoje é ser um desabafo, mais um. Eu tava pensando esses dias aqui, depois de assistir Haikyuu, que é o anime de vôlei, me deu vontade de jogar vôlei. Inclusive, graças ao anime, é que o vôlei no Japão deu uma certa popularizada, né? Não que não fosse popular, mas parece que tava meio que em declínio de popularidade. Aí depois do anime deu um boom novamente, né? Enfim, e obviamente você vendo esse tipo de coisa, você fica inspirado, você fica motivado a querer jogar vôlei também, sabe? E querendo ou não, eu sou um cara de 1,90 m, o que pro vôlei é uma altura ok, né? Então, assim, em tese, eu deveria me interessar por esse tipo de esporte e me deu vontade de praticar. Só que também me veio na cabeça lembranças, sabe? Me veio na cabeça memórias que não são tão boas e que eu queria compartilhar para vocês, porque ao mesmo tempo que me deu vontade de jogar vôlei, também me deu medo, justamente por causa dessas memórias. E me veio na cabeça todas as vezes que eu tentei praticar algum esporte. E tirando artes marciais, no caso a única luta que eu pratiquei foi karatê, eu nunca consegui, assim, nunca consegui praticar nenhum esporte de boa, sabe? Sempre teve algum problema, digamos assim. Normalmente porque eu sou bem descoordenado, eu não tenho muita coordenação motora, meus reflexos são meio zoados, sabe? Eu sou uma pessoa meio assustada, então assim, qualquer coisa, meu reflexo é mais me proteger do que, sabe, fazer alguma coisa. Então se a bola vir pra cima de mim é mais fácil eu me encolher do que, sei lá, tentar dominar a bola ou algo do tipo. Então, obviamente, eu sempre fui péssimo nos esportes, né? E se você é um garoto aqui no Brasil, uma criança, muito provavelmente você é incentivado, nem que seja pelos seus pais, nem que seja pelo seu meio, digamos assim, a jogar futebol, que é o esporte, né, querido da nação. Só que, obviamente, eu sou um perda de pau, né? Então, assim, todas as vezes que eu tentava jogar futebol, eu era péssimo, né? Mas normal, quem que nasce sabendo jogar futebol, né? Ninguém nasce já fazendo o que o Ronaldinho Gaúcho fazia, né? Normalmente o que você faz é aprimorar suas habilidades, você vê a galera que joga bem, se inspira, tenta fazer igual, sabe? Só que no meu caso não foi isso que aconteceu, né? Me veio muito claramente uma lembrança que eu tava na praia, eu tava jogando bola, assim, com outra criança, eu era bem novo e tal, meu pai tinha me levado pra praia naquele dia, e eu tava lá, jogando bola com outra criança, e assim, a outra criança obviamente jogava bem mais do que eu, né, dominava a bola, fazia, sabe, aquelas jogadas todas, e eu só chutava a bola, no máximo, sei lá, tentava fazer uma embaixadinha, tentava fazer alguma graça, mas assim, nada demais, sabe? É tipo assim, o que uma criança normal talvez faria no futebol. E eu lembro que depois de me divertir e tal, me deu uma canseira, voltei pra onde estava o meu pai, junto com a bola, e eu lembro muito bem do comentário do meu pai. Putz, mano, você joga mal pra caralho, hein? E assim, foi só isso, sabe? Assim, não foi tipo, você joga mal, deixa eu te ensinar. Ou então, alguma coisa do tipo, não, é só você joga mal. Tipo, só isso mesmo. E não era a única vez que me faziam esse tipo de comentário, sabe? E esse era o único tipo de comentário que eu recebia. Você joga mal, ponto. É bizarro isso, porque, sei lá, uma criança não nasce sabendo, né, as coisas. Por mais que você possa ter uma certa predisposição para ter alguma habilidade, talvez você seja mais autodidata, no geral, uma criança é quase uma folha em branco, né? Quase uma folha em branco, né? Então, assim, não tem como exigir muito, sabe? Então, pra mim, olhando em retrospectiva, me pareceu muito injusto. Na época, eu só me senti mal. E é aquilo, tipo, por que eu ia me dedicar a algum esporte se a única coisa que eu ia ganhar é você não sabe jogar, sabe? Então isso foi me desincentivando. Enfim, não só no futebol, mas eu também tentei aprender basquete, já que é um esporte
de pessoas altas, né? E eu era um garoto alto, e mesmo que nada, sabe? Se você não tem um mínimo de habilidade de coordenação motora, o pessoal já te descarta, né? Vôlei é a mesma coisa. Vôlei eu até conseguia, sabe, me virar bem quando não era tipo uma partida de fato de vôlei. Quando é só, sei lá, vamos brincar de passar a bola. Todo mundo na piscina, passando a bola um pro outro. Tá, beleza, conseguia. Mas quase sempre eu acabei criando um comportamento mais evitativo quando se tratava de esportes. Porque sempre tinha aquele lance de que ou você já nascia bom, com talento, sabe? Ou você era descartado. E não era só descartado no sentido de, tá, você não pode jogar. É tipo assim, você é ruim, sai daqui, sabe? E isso, obviamente, pra mim sempre foi algo muito chato, né? Pô, pra que eu vou me dedicar se no máximo que vai acontecer é a pessoa não dizer que eu sou ruim, sabe? E, obviamente, eu fui muito mais incentivado a estudar, a cuidar do intelecto, né? E coisas além disso eram meio que negligenciadas. E hoje em dia eu me encontro aqui, diante de uma câmera na sacada de casa, pensando que, putz, eu poderia jogar vôlei, né? Poderia ser uma atividade interessante porque une a questão de atividade física, une a questão de sociabilidade, né? Porque, pô, você vai conhecer gente, você vai interagir com pessoas, né? Você vai entrar num grupo de pessoas que têm algo em comum, que é jogar vôlei. E isso, obviamente, é algo que eu sempre reclamei, né? Que eu não tenho muito contato com as pessoas, que eu não tenho amigos, minha vida social é meio parada. E o vôlei, além de ter essa questão do esporte, tem essa questão essa questão social, né? E seria uma boa, né, praticar, seria uma boa, só que me vem na cabeça essas lembranças, sabe? Me vem na cabeça que, sei lá, as outras pessoas vão me julgar, o instrutor vai me julgar, e por mais que possa ser algo, você pode simplesmente ignorar, mas ignorar ou saber lidar com isso é trabalhoso pra caramba, porque eu não aprendi a lidar com isso, sabe? Eu não aprendi a lidar com esse tipo de coisa, esse comentário tão negativo. Eu estava vendo até uns locais que você pode ter aulas de vôlei, e tinha um professor lá que estava passando as instruções, né? E ele estava naquele tom meio, como é que eu posso dizer, aquele tom meio militar, sabe? E eu pensei, rapaz, eu já tô vendo eu já consegui imaginar esse cara gritando comigo. Pô, você não faz nada direito, tá tudo errado, olha esse teu posicionamento aí, você tá pisando errado, você tá fazendo o movimento errado, tá com medo da bola, não sei o quê. Eu consigo imaginar isso, sabe? É bizarro, pô, porque talvez se eu fosse lá, provavelmente tem a chance de não rolar isso, né? Tem chance de ser só coisa da minha cabeça. Mas isso está tão enraizado na minha cabeça que eu não consigo simplesmente ignorar. E se acontecer, eu não sei lidar com isso, sabe? Eu não sei lidar com esse tipo de coisa, esse tipo de educação. Que, querendo ou não, é um dos pontos que eu percebo que eu odeio na educação brasileira, sabe? Esse tipo de educação que é meio, não sei, me vem na cabeça Esparta. Que se a criança tiver algum defeito, algum problema, ela é descartada porque só pode ter os guerreiros e tal. E sei lá, em um contexto mais militar, em um contexto em que você precisa de fato assegurar que você não possa errar porque a vida de outras pessoas está em risco, tirando esses contextos, assim, não faz sentido pra mim ter esse tipo de abordagem, sabe? E é uma coisa que eu nunca consegui me dar bem. Eu me dava bem em questões intelectuais, em questões que envolviam, sei lá, estudar, tirar nota boa, ou algo do tipo, em ser nerd, né? Coisas do tipo. Mas em coisas mais esportivas, isso nunca foi algo da hora, sabe? Isso nunca foi algo que eu consegui lidar. É por isso que eu acabei indo mais pra musculação, que querendo ou não é um esporte, digamos assim, que é mais solitário, né? Tirando, sei lá, o instrutor que talvez vai estar lá, e muito provavelmente não, porque ele vai estar dando moral para as moças da academia, né? É um esporte solitário, pô. É tipo isso, é só você e você, sabe? E eu me acostumei a contextos mais solitários, né? A mesma coisa, por exemplo, quando eu comecei a aprender violão. E foi uma das coisas que eu percebi que tem algo muito errado no modo em que a gente ensina e lida com as crianças, sabe? Porque
Quando eu fiz essa aula de violão, foi a segunda tentativa que eu tive de aprender violão. Na primeira não deu muito certo, por questões financeiras, por questões de tempo, enfim. Mas eu lembro que nessa primeira vez eu empaquei demais num acorde, que é o, se não me engano, é o Dó maior. Que ele exige um pouco mais de abertura da sua mão, exige um pouco mais de coordenação dos dedos, enfim. Era um acorde que tinha me ferrado na hora de aprender violão. E eu lembro que eu fiquei empacado naquilo e desisti depois, né? Beleza. Quando eu fui fazer essa aula de violão, era só eu e o professor. Era basicamente uma aula particular. E esse professor, ele foi basicamente uma mãe, digamos assim, sabe? Uma santa paciência. O cara era Buda, sabe? O cara parecia que tinha meditação no sangue, não sei. Que o cara era de uma paciência. E tipo assim, eu sempre fui uma pessoa meio complicada de fazer certas coisas que exigiam coordenação. E ele na maior paz, na maior tranquilidade, ele ajustava o ritmo do aprendizado para que eu conseguisse aprender, sabe? Então tinha dias que de fato eu empacava, quando chegou finalmente nesse acorde, eu empacava, e passaram aulas e aulas em que eu estava só nesse acorde. E para não ficar um negócio chato, ele variava, ele tentava ver o que eu estava fazendo de errado para me corrigir. E nunca foi num tom do tipo depreciativo, sabe? Nunca foi naquele tom que meu pai fez pra mim, né? Que, pô, você joga mal, sabe? Sempre foi algo muito calmo, muito tranquilo, sempre foi algo bem de boa. Isso me incentivava, sabe? Porque eu sentia que eu precisava corresponder àquela paciência. Então eu comecei a me esforçar pra aprender, pra fazer e tal. E eu lembro quando eu comecei a, de fato, tocar as músicas que tinham esse acorde. Quando eu finalmente consegui tocar, se não me engano, aquela Last Kiss do Pearl Jam, cara, foi maravilhoso, sabe? Antes eu não sabia nem, sabe, fazer o acorde direito. E tava lá, eu trocando, fazendo a troca de acorde de boa, sabe? E foi da hora isso, sabe? Foi da hora perceber que tem um outro jeito de você ensinar as pessoas a fazer algo. E uma das coisas que sempre me incomodou em aprender algo em grupo é justamente essa mentalidade de que ou você segue aquele ritmo ou já era, sabe? Ou você é a pior pessoa do mundo, sabe? Você é ruim, você é descartado, sabe? Sempre foi algo que me incomodou. E o aprendizado devia ser algo mais divertido, sabe? Você devia ter esse fator de diversão até para te motivar a continuar, sabe? Aprendendo. E logo quando criança, que é quando você tá mais suscetível a se divertir aprendendo, foi aí que, sabe, eu tive esses comentários, eu tive todo esse julgamento, eu tive todo, sabe? E voltando, pô, seria interessante de fato praticar vôlei, praticar algum esporte coletivo, alguma coisa mais competitiva. Mas eu, infelizmente, fui, como é que eu posso dizer, fui influenciado a evitar esse tipo de coisa justamente para não ter que lidar com aquele, sabe, aquele julgamento, aquelas pessoas falando aquelas coisas, meu próprio pai falando essas coisas, sabe? E eu realmente não sei como lidar com isso, sabe? Eu realmente não sei, porque a sociedade, no geral, tá centralizada nesse tipo de abordagem, sabe? Em que ou você acerta, ou você é foda de início, ou você é descartado. E o resultado disso é, ou a pessoa finge que ela é boa, ou ela de fato é boa e beleza, ou ela simplesmente evita, sabe? No final das contas, acaba sendo isso. E não à toa a gente está numa sociedade cheia de pessoas com ansiedade, né? Parece que você tem que acertar e performar em quase tudo, sabe? Você sempre tem que estar no seu máximo, você sempre tem que estar, sabe, lá em cima, na alta performance, em tudo, em todos os aspectos da sua vida. Porque justamente a gente não sabe lidar com os nossos fracassos, porque é normal errar, sabe? É a coisa mais normal que o ser humano faz. Até você aprender, você vai errar pra caramba. Até você chegar no topo, você vai se deparar com situações de erro, de vacilo, de, sabe? E não é à toa que todo mundo tá ansioso assim, né? Porque o pensamento é, ou eu acerto tudo, ou eu sou a pior pessoa do mundo, sabe? E eu acho que não devia ser assim, né? Acho que se você não for um cirurgião,
Se você não for, sei lá, um militar, em uma situação bem, né, bem delicada e tal, não tem por que você ter toda essa cobrança, sabe? E a gente fica se cobrando, a gente fica cobrando uns dos outros, e o resultado é isso, né? Pessoas fingindo pra caramba, pessoas tentando ser quem elas não são, pessoas evitando situações pra não, né, não... Eu esqueci. Acho que eu tô tomando chá errado. Enfim, pessoas evitando se expor pra, sabe, não ter aquele risco de ser colocada como a pessoa errada, a pessoa que erra, né? Ninguém quer ser a pessoa que tá nessa posição. Não é à toa que muita gente acaba ficando tímida, retraída, e não é aquela pessoa tímida e retraída que tá explícito. Você ainda tem aquela camada de fingimento, sabe? É toda uma grande máscara que a pessoa coloca. E é isso. Acho que esse tipo de abordagem mais militar, essa abordagem do tipo, ou você é bom desde o início, ou você é talentoso desde o início, ou você tá fora, esse tipo de mentalidade é até boa pra, né, pra você selecionar pessoas que já têm aquela predisposição, ou aquele nível basal de resiliência, de, sabe, mentalidade forte, de pessoas que não se abalam com facilidade e tal. Gente que pode lidar bem com um ambiente estressante, um ambiente que tem muito estímulo aversivo. Eu acho que esse tipo de abordagem até faz sentido nesses contextos, mas eu acredito que são poucos os contextos que realmente, né, exigem isso. Todos os outros, talvez uma abordagem que nesse meu professor de violão, que foi muito mais de boa comigo, talvez funcionaria. Vocês já pensaram em quantos talentos em várias áreas da vida, em esporte, em arte, em ciências, em engenharia, a gente simplesmente não jogou fora só porque a gente não conseguiu lidar com essas pessoas, lidar com esses fracassos, ter aquela paciência para fazer com que a pessoa se incentivasse a continuar. Eu só consigo pensar isso, sabe? Eu só consigo pensar o quanto de talento não foi desperdiçado essa mentalidade coletiva de bosta que a gente vive, sabe? Nesse tipo de coisa. Não sei expressar melhor do que isso. É sério, quanta gente boa não deve ter desistido de fazer algo justamente porque, sabe, chegou naquela barreira que é aquela pessoa apontando o dedo e dizendo você tá errado, saia daqui, sabe? E por mais que as pessoas falam, não, a pessoa devia ter olhado pra isso com outros olhos e superado isso, ter sido forte. Pois é. Então é aquilo. Porque a pessoa não é forte pra tancar aquele dedo na cara, a gente perdeu um grande talento, sabe? Não sei, eu acho que é uma perda, né? Eu sinceramente acho que mais importante do que alguém superar um dedo na cara e um julgamento é aquele talento que podia, né, florescer se tivesse, de fato, no lugar daquele dedo apontado, uma mão estendida para ajudar, sabe? Eu acho que, sinceramente, é triste isso. E é triste principalmente porque nós precisamos ser para nós mesmos essa mão estendida, sabe? Só que eu não sei fazer isso no vôlei. Eu não sei como eu vou aprender vôlei ou algo do tipo se eu já não for bom, sabe? Porque eu tô na cabeça, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser foda pra ir nesses ambientes, digamos assim, nessas aulas de vôlei e coisas do tipo. Quantas e quantas situações eu não deixei de participar porque envolvia esporte, sabe? Muita gente já me chamou, bora pro racha ali no campinho, bora marcar um racha, bora marcar uma pelada ou algo do tipo. Eu nunca ia. Eu nunca ia em qualquer coisa que exigisse qualquer, sabe, habilidade física, sabe? E é uma merda, que querendo ou não, são oportunidades de você socializar, né? Eu acabei optando sempre por atividades mais solitárias justamente para evitar essas situações em que eu seria colocado nessa posição de você joga mal, você é ruim, sabe? Daquela posição em que você é zoado, sabe? Enfim. De fato eu tô realmente desabafando que eu não tenho realmente essa resiliência,
essa força mental de alguém que supera essas críticas. Eu realmente não tenho. Eu não vou conseguir desenvolver isso de um dia para outro. Além disso, eu acho bem injusto. Então, justamente por esse sentimento de injustiça é que eu não consigo simplesmente me moldar para me ajustar a essa mentalidade de você tem que ouvir essas críticas, engolir o pão que o diabo amassou e ainda dar um sorriso, sabe? Eu sinceramente não consigo pensar que isso é algo da hora, não faz sentido pra mim. E se algo não faz sentido pra mim, eu não consigo realizar. Enfim, esse é o desabafo do dia. Um dia frio, um dia nublado, mas eu espero que o sol apareça aí pra todos nós um dia. E isso não foi sobre o sol.